Olá, você já ouviu falar de constelação familiar? E se você já ouviu falar, você já ouviu a expressão tomar pai e mãe? É uma expressão diferente, né? Que não é de fácil entendimento. Então hoje eu gostaria de te explicar de uma maneira muito simples o que é tomar pai e mãe. E tenho certeza que, se você nunca entendeu muito bem o que é isso, hoje você vai entender. Bom, sou Inês Rosângela, sou psicóloga e consteladora familiar, especialista em narcisismo, codependência e a técnica da criança interior. Mas vamos lá. Constelação. Constelação é um movimento terapêutico criado por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele revolucionou a prática do olhar sistêmico para a família e buscando uma ordem, buscando que aquela família fique melhor. Tem muitas críticas, tem muitos defensores, mas hoje eu não vou entrar nesse aspecto não. Hoje quero falar de algo ali que é o básico da teoria da constelação familiar. Tomar pai e mãe. Não tem como constelar sem minimamente estar em ordem com pai e mãe. Tendo qualquer desordem na relação com pai e mãe, isso com certeza vai refletir sobre as principais áreas da vida de todo ser humano. Mas vamos lá. Tomar pai e mãe. O que quer dizer isso? Bom, quero te explicar através de uma metáfora. A metáfora da moeda. Todos nós, seres humanos, a gente tem um funcionamento emocional no qual o nosso cérebro, ele tem uma tendência de reagir à dor. E ali ao longo de infância, adolescência, adulto jovem, aquilo que a gente viveu junto com pai e mãe, principalmente aquilo que faltou, principalmente aquilo que machucou, vai ter uma tendência de nos levar para essa reatividade. Por quê? Porque de alguma forma doeu, porque de alguma forma gerou um sofrimento em nós. Então, olhando para a metáfora da moeda, ela quer nos dizer que tudo que a gente vivencia tem um lado positivo e um lado negativo. E eu, ser humano, posso escolher para qual lado eu vou olhar. Eu posso escolher se eu vou ficar hiperfocada ali no lado negativo e ter uma visão parcial da vida e, portanto, as consequências de estar conectado com aquele lado negativo, ou se eu expando a minha consciência e me conecto também ao lado positivo, permitindo a mim ter um olhar mais amplo sobre a vida. Hoje, Inês, o que isso quer dizer exatamente? Tem um princípio que a gente sempre olha através dele quando a gente vai constelar a relação com o pai ou com a mãe, que é: certamente o pai ou a mãe, se eles não me deram algo, é porque eles não receberam da vida. A gente não tem como dar aquilo que a gente não tem. Então, se eu, ao longo da minha vida, sofri muito, eu vou dar um exemplo, tá?
para facilitar o entendimento. Vamos supor que eu tive um pai muito bravo. Muito bravo. E quando eu chego à minha vida adulta, eu começo a perceber as repercussões de ter tido um pai muito bravo. Bravo. Ok. Quando eu vou trabalhando a minha consciência para entender tudo isso em mim, talvez eu vá perceber que aquele pai bravo, ele foi um certo tanto agressivo comigo, mas ele, por sua vez, quando foi criança e adolescente, ele vivenciou agressões muito maiores. Então, ele conseguiu evoluir um certo tanto e ser menos agressivo comigo. Agora, quando eu olho para isso, eu tenho ao meu alcance, por vezes exigindo algum esforço para conseguir chegar nesse ponto, mas eu tenho ao meu alcance sim a possibilidade de enxergar um lado positivo aí, de enxergar aquilo que o meu pai conseguiu modificar. Vamos supor que ele recebeu, só a título de exemplo, que ele recebeu em termos de agressividade algo de 0 a 10, ele recebeu 8, 9. E aí quando ele tem a filha dele, por sua vez, vamos supor que ele foi agressivo 3, 4. Ok, lá quando eu era criança, aquele nível de agressividade, criança e adolescente, que são as fases em que a gente de fato é vulnerável na vida, esse nível 3 e 4 de agressividade vindo do meu pai me machucou, claro. Mas hoje eu aqui adulta, olhando para isso, nossa, mas ele recebeu de agressividade 8, 9. E ele me deu 3, 4. Ele foi só um pai bravo. Ele não foi um pai agressivo, suponhamos. Então, tem um ganho para mim, não tem? O meu pai, ele me deu algo de muito bom aí, que é essa diferença. E se eu olho dessa maneira, meu pai teve que evoluir um certo tanto para fazer essa mudança ao me educar. Então, a moeda sempre tem dois lados. Eu vou ficar olhando só para um lado? E se eu olhar o outro lado também? Expandindo a consciência, vendo que tem algo além, ali também. Então, tomar pai e mãe é isso, é o expandir a consciência, é o tomar a decisão adulta, porque a gente fica muito conectado só com um lado da moeda, o lado da dor, o lado negativo, o lado daquilo que faltou, por um movimento de dor, ou seja, por um movimento infantil. Para tomar pai e mãe, tem que estar com o adulto acionado, a nossa parte adulta acionada. Eu tenho que sair da dor, da exigência e ir para um lugar de eu quero expandir a minha consciência e ver o que tem aqui. E eu garanto, tanto por minha experiência própria na minha vida, quanto por diversas pessoas que eu já constelei, que quando a gente vai para esse lugar adulto e de fato se disponibiliza a ver o que tem além nessa relação ali com os nossos pais, a gente sempre se espanta com aquilo que tá lá, aquilo que eu nunca vi, mas estava lá.
Eu nunca vi porque fiquei sempre olhando só para uma face da moeda. Hora que eu me disponibilizo a olhar para outra face, a visão amplia. Bom, a reflexão que eu tinha para trazer hoje era essa. Como que está a sua relação com o seu pai e com a sua mãe? Porque não é só na relação com pai e mãe que isso vai acontecer, esse olhar negativo. Quem tem essa conexão com pai e mãe vai levar isso para todas as outras áreas da vida. Inconscientemente, essa conexão com a escassez, ou seja, o lado só negativo da vida, vai ser levado para o trabalho, as relações sociais, a nova família que você cria a partir de você. Então, sim, constelar pai e mãe é algo básico. Bom, a reflexão que eu tinha para hoje era essa. Se você gostou, curte. Se você sabe de alguém que vai se beneficiar com esse conteúdo, compartilha. E se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê, hein? Bom, grande beijo no seu coração e até um próximo momento.